Obrigado por terem vindo. Estou com alguma disfonia, espero que me ouçam. Eu vou ser muito breve, só para abrir aqui a conversa e a exposição, dizer ao da exposição, porque depois o que nos espera lá em cima estamos mais confortáveis. E então começar por me dirigir aqui assim, em primeiro lugar, à Sra. Vice-Presidente, Miguel Fernandes, da Câmara Municipal, dirigir também aqui ao professor Dr. Manuel Teixeira Puríssimo, em representação da Ordem dos Médicos, e saudá-los a todos. Esta exposição temática sobre a vida e obra de Carolina Beatriz Anjo já tem uma vida longa, dado que foi apresentada a primeira vez em Coimbra, na secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, em 2015, em que participam também a Dra. Lúcia Helena Borges, na altura diretora da Museu da Guarda, fez também uma palestra. Comemorou-se o papel pioneiro da Carolina Beatriz Anjo na medicina e no exercício da cidadania, como sufragista republicana e maçona, lutando pelos direitos humanos, em particular pelos direitos das mulheres. Voltou a ser apresentada na Guarda, na nossa emblemática sede da Ordem dos Médicos, no Paço do Rio, a 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Seguiu-se na altura uma conferência-debate com 3 oradoras e com moderação do Dr. Carlos Santos Pereira, diretor clínico do hospital que leva o seu nome, Carolina Beatriz Anjo. Borges. Pretendeu-se homenagear esta ilustre filha da Guarda, por coincidência, na freguesia de São Vicente, onde nasceu a 16 de abril de 1878, e muito próximo da igreja de São Vicente, onde foi batizada a 28 de maio de 1878. Faz hoje 20 de maio, 28 de maio, não foi votou a primeira vez. 20 de maio de 1808, faz hoje precisamente 146 anos. A exposição que vamos poder ver estende-se por vários núcleos: infância e instrução, o voto feminino, liberdade, igualdade e fraternidade, a ação pelos ideais republicanos, a primeira cirurgia portuguesa, as médicas no início do século XX, intervenção da sociedade, a morte, e depois aqui, no último núcleo, o legado de Carolina, homenagem e estudo recentes. Para terminar, agradecer à secção do Centro da Ordem dos Médicos a cedência da exposição, que pertence à secção do Centro da Ordem dos Médicos. Agradecer também aos técnicos de manutenção e luz do Museu da Guarda e a excelentes profissionais que montaram a exposição, o Sr. José Branco e o Sr. Alcides Fernandes. Agradecer também ao Tiago Lopes, que também nos vai dar apoio lá em cima, e ao Bernardo Eduardo Gomes, do Gabinete de Informação e Comunicação do IPG. Pronto, obrigado. Em nome da Ordem dos Médicos da Guarda, gostaria de agradecer a todos a vossa presença, agradecer em particular ao município da Guarda, ao museu, como é óbvio, e à nossa Ordem que se aliaram a nós e que tornaram as sessões que nós tínhamos realidade. Vamos então hoje dar início às primeiras sessões sobre médicos e justos, que terão sido médicos, tanto na área profissional como na área mais pessoal, na sociedade, tiveram uma importância não só na nossa região, claro que vamos dar sempre destaque à nossa cidade, à nossa região, mas também a nível nacional.
Começámos hoje a primeira sessão e demos privilégio à doutora Carolina Beatriz Ângelo, primeira cirurgiã do nosso país, também na sociedade com papel muito importante, uma vez que foi a primeira mulher a votar. Escolhemos o dia de hoje porque faz hoje 146 anos que ela foi batizada aqui na Guarda, na freguesia de São Vicente. Convido então a juntar-se a nós a professora Amélia Fernandes, vice-presidente do município da Guarda, em representação então da autarquia. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Dr. Manuel Teixeira Veríssimo, seja bem-vindo à Guarda. Excelentíssimo Senhor Dr. João Pedro Silva, delegado da Sub-Região da Guarda da Ordem dos Médicos, agradecemos o seu empenho e dedicação a este território. Estou certa que a população desta região tem em si, em toda a sua equipe, a determinação e a resiliência tão necessárias para que a Guarda, esta cidade que foi baluarte do combate à tuberculose, continue a ser uma terra de referência na área da saúde. Às ilustres oradoras, professora Antonieta Garcia e professora Maria Sameiro Barroso, um especial cumprimento. A vossa enorme vontade para que nunca se esqueça a história e os feitos daqueles que lutaram por uma sociedade livre e democrática, sim. Essa mesma esperança de quem abraça o mundo com a força e o entusiasmo que nada é impossível. Cada uma, de forma única, são um verdadeiro exemplo de como se deve respeitar e valorizar os factos das pessoas da região e do país. Obrigado pelo vosso espírito voluntarioso, pelas palavras, pela escrita e pela forma como perpetuam e transmitem através do tempo um bem tão valoroso, o conhecimento. Senhores vereadores, não sei se não é algum aqui presente na sala, acho que não. Caras e caros escritores, historiadores e investigadores aqui presentes, a vossa missão é louvável e digna de destaque. A todos os profissionais de saúde, o nosso muito bem-aja pela vossa habilidade e a séria persistência de fazer sempre mais e melhor pelo bem comum. Excelentíssimos representantes da Junta de Freguesia da Guarda, caros colaboradores da autarquia, mais entidades civis, militares e religiosas, à comunicação social, caros guardenses. Hoje reunimos-nos para homenagear uma das figuras mais emblemáticas e inspiradoras do nosso concelho, a médica Carolina Beatriz Ângelo. Incansável lutadora e defensora dos ideais e dos valores republicanos, Carolina Beatriz Ângelo foi uma pioneira cujo exemplo de vida e obra continuam a ecoar nos nossos corações e no nosso ideário guardense e português. Nascida a 6 de abril de 1878 na Guarda, Carolina Beatriz Ângelo desde cedo demonstrou uma determinação inabalável e um espírito inconformável. Em 1902 tornou-se a primeira mulher a exercer cirurgia em Portugal, quebrando barreiras de género numa época em que o papel das mulheres na sociedade era restrito e limitado. Mas o exercício da sua vida pública e profissional não se restringiu apenas à medicina. Carolina foi principalmente uma fervorosa defensora dos direitos das mulheres e dos valores republicanos. O seu envolvimento na causa republicana não foi apenas uma mera questão de convicção pessoal, mas sim uma missão de vida. Ela acreditava profundamente na igualdade, na justiça e na liberdade, princípios fundamentais da República. Em 1911, Carolina Beatriz Ângelo fez história ao tornar-se a primeira mulher a votar em Portugal. Numa época em que o direito ao voto feminino era legalmente restrito, Carolina Beatriz Ângelo desafiou o status quo e reivindicou o seu direito, utilizando uma lacuna na lei eleitoral que não especificava o género dos eleitores, especificando apenas condições do exercício de voto, a condição de ser chefe de família. Situação que implicou uma alteração do Código Penal para evitar a votação de outras mulheres chefes de família. Esta corajosa ação não só representou um marco nos anais da nossa história democrática, como também lançou a base para a luta e as futuras conquistas dos direitos das mulheres em Portugal. A dedicação de Carolina Beatriz Ângelo aos ideais republicanos refletiu-se também na sua atividade associativa. Foi uma das fundadoras da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, onde trabalhou incansavelmente para promover a educação e a participação política e cívica das mulheres. A sua visão era clara: uma sociedade mais justa e igualitária só seria possível com a plena integração das mulheres na vida pública e a sua emancipação plena. Para além da sua militância política e exercício cívico de opinião, Carolina foi também uma médica exemplar. No seu trabalho, demonstrou uma humanidade e uma compaixão que tocaram todos aqueles que tiveram o privilégio de ser seus pacientes. A sua prática médica era guiada pelos mesmos princípios de igualdade e justiça que defendia na esfera pública. Carolina Beatriz Ângelo faleceu prematuramente aos 33 anos,
mas o seu exemplo de vida e a defesa dos valores da igualdade de género perduram até aos dias de hoje. A sua vida e obra são testemunho do poder, da determinação e da coragem pessoal. Ela mostrou-nos que, independentemente dos obstáculos e regimes políticos, é possível lutar por um mundo melhor e mais justo. Hoje celebramos não só a médica republicana, mas também a mulher que abriu caminho para que as futuras gerações alcancem a igualdade de direitos. A sua vida é uma inspiração e um exemplo de que a mudança é possível quando lutamos com justiça, com convicção e paixão. Que a memória de Carolina Beatriz Ângelo continue a terminar com o seu exemplo no nosso caminho e inspirar-nos a continuar a sua luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigada. Obrigada, professora Amélia. Convido agora a juntar-se a nós em representação da Ordem dos Médicos, o professor Dr. Manuel Teixeira Veríssimo, que é presidente da secção regional da Ordem dos Médicos do Centro. Começo por cumprimentar a senhora Vice-Presidente do Câmara Municipal da Guarda, cumprimento o Presidente da Sub-Região da Guarda da Ordem dos Médicos, Dr. João Pedro Silva, cumprimento a professora Maria Garcia, cumprimento a doutora Maria Sameiro, cumprimento a todos os aqui presentes e também transmitir uma mensagem do Dr. Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, que era para estar aqui, mas motivos já justificados ao Presidente da Sub-Região, não pôde estar à última da hora por motivos imprevistos, mas muito gostaria de estar aqui também. É com muito gosto que aqui estou, a homenagear uma cidadã e uma médica ímpar que julgo portuguesa e que sempre quis lutar pela emancipação das mulheres, mas não só, também lutar pela justiça na sociedade e, no fundo, também mostrar que na saúde e na medicina, em particular, as mulheres têm um lugar também de destaque. E tem um lugar de destaque, como se vem a provar ao longo dos anos, nestes últimos 100 anos, até se chegar ao momento, como sabemos, que as mulheres têm uma preponderância hoje na medicina, são mais médicas do que médicos, para aí 70% dos alunos de medicina são do sexo feminino, e, portanto, esta preponderância não quer dizer, contudo, que a mulher tenha ganho digamos que uma igualdade de direitos com o homem. É verdade que a mulher é diferente do homem, por isso nunca poderão ser iguais, mas na essência tem que ter os mesmos direitos. E hoje, como ainda sabemos, mesmo na medicina e na sociedade em geral, a mulher, para se ingrar e para competir com o homem, muitas vezes tem que fazer mais do que isto. Por isso, é este exemplo que nós estamos hoje a homenagear e que a Ordem dos Médicos, nomeadamente na secção regional do Centro, muito gosto tem em se associar. Numa altura em que a saúde, como sabemos, sofre algumas convulsões e que são necessárias até algumas revoluções, digamos, revoluções, na minha opinião, sem sangue, não depende de sangue, mas que é necessário. Portanto, precisamos, e a Guarda também é um dos sítios, nos locais, para outros no país, que também tem sofrido um pouco essa falta de médicos e, na minha opinião, também de organização para responder às suas populações da melhor maneira, com os cuidados de saúde que todos merecem e que, nomeadamente, na Guarda, a população da Guarda merece. Na minha opinião, para isso é necessário que se estimule os médicos, e em particular os médicos mais jovens, os mais velhos já estão nos seus lugares, a escolherem a Guarda e a escolherem os hospitais que muitas vezes, os centros de saúde também, muitas vezes não são escolhidos. Mas isso só acontecerá quando se fizer uma discriminação positiva, isto é, se mostrar aos mais jovens e aos médicos mais jovens que aqui se lhe oferece coisas que vale a pena vir para cá. Se oferecer
o mesmo que se oferece noutros sítios, que aparentemente eles julgam que são mais favoráveis para eles não vêm. Por isso, acho que é muito importante e é importante, no fundo, hoje, passados 100 e tal anos, que se mantenha este espírito da Beatriz Ângelo, no fundo, de inovar e de lutar, no fundo, por uma sociedade mais justa e dar saúde a toda a população. É um objetivo justo para todos e, em particular, para a Guarda. Muito obrigado. Obrigada, professor Brito. Passo agora a palavra ao meu colega, o Dr. Pizarro da Costa, que irá então apresentar as nossas horas organizadas. Então, estou aqui a sugerir que chame já as nossas duas jovens para o palco. Talvez aqui, né? É. Professora Julieta. Vamos já então sentar-se ali. Ninguém veio aqui para me ouvir, mas pronto, tem que ser. Prometo que ser breve. Está tudo bem? Boa tarde a todos novamente. Saudar da mesma forma, como fiz lá em baixo, a doutora Amália Fernandes, doutora Municipal da Guarda, professor Veríssimo da Ordem dos Médicos, e saudá-los a todos e convosco que os temos aqui. A secção subregional da Guarda, da Ordem dos Médicos, decidiu organizar um ciclo de conversas abertas, chamado de primeiro colóquio. Depois o Dr. Tiago Risso sugeriu que poderia parecer assim um pouco mais formal, e então ficou conversas abertas e agradecemos disso. Este ciclo intitulado então Médicos Ilustres na Guarda. Na Guarda porque não só médicos que fossem da Guarda, ou profissionais da Guarda, mas também que tivessem vindo da Guarda, que tivessem feito vida profissional da Guarda, e são inúmeros, como poderemos depois falar disso. Este ciclo aberto à população em geral e dar a conhecer os médicos que se destacaram, não só como clínicos, como disse a minha colega há pouco, mas também como investigadores, escritores, humanistas, beneméritos, políticos, e que deixaram marcas na nossa região, na sociedade portuguesa, no país e mesmo além fronteiras. Alguns são mais conhecidos: Lobo de Carvalho, Carolina Beatriz Ângelo, Ladislau Patrício, outros quase nada conhecidos ou muito pouco conhecidos. O caso de Francisco Vasconcelos Sobral, António Maria de Sena, entre muitos outros. E a nossa ideia, ou pelo menos é isso que vamos tentar, é que vamos alternar o nome destes bem conhecidos com um dos quase desconhecidos ao longo deste ciclo que iniciamos hoje. No Museu da Guarda, em relação ao Museu da Guarda, quero agradecer o bom acolhimento para esta parceria, desde o primeiro contacto, nas pessoas do Dr. Tiago Santos e da Dra. Ana Leonor Pereira da Silva. Não é a primeira vez que o Museu da Guarda se debruça sobre a personalidade multifacetada, mas com muitas horas de penumbra, de Carolina Beatriz Ângelo. Em 2010, o Museu da Guarda, dirigido na altura pelo Dr. Dulcinea Borges, não sei se estará presente. Não, penso que não. Não está. Associou-se às comemorações do Centenário da República e organizou uma exposição e publicou um belíssimo catálogo com 111 páginas, que estão abaixo da vitrine, mas que eu tenho também aqui um exemplar, e que é um catálogo valiosíssimo pela informação que presta, pelas imagens que reúne. Organizou esta exposição e esse catálogo com 111 páginas, Carolina Beatriz Ângelo, interseções dos sentidos, palavras, atos e imagens. No primeiro texto do catálogo, intitulado Carolina, um enigma, Dulcinea Borges refere que a relevância do seu legado transparece no conjunto de textos inéditos do catálogo, que traçam com rigor o enquadramento, percurso e herança de uma das figuras mais emblemáticas da primeira década do século XX e o ressuscitar a cidadania temporal e de plena atualidade.
atriz, a doutora Dulcina Baixo. As duas palestrantes, ou as duas oradoras, que vão animar esta tarde, este dia, participam também, são das pessoas que são coautoras neste catálogo. E eu agora então passava a apresentar, se me permitem, primeiro para iniciar os trabalhos a professora Antonieta Garcia, que eu também prometo assim quero. Porque as notas curriculares de cada uma delas são extensas, e eu vou realmente fazer aqui assim uma síntese, e começava então pela professora Maria Antonieta Garcia. Doutorada em Sociologia, mestre em Literatura e Cultura Portuguesas, licenciada em Filologia Românica, professora associada na Universidade do Interior, aposentada, tem desenvolvido as suas investigações no âmbito do judaísmo e das identidades. Eu acho que é mesmo uma das mulheres que nós associamos ao estudo e à investigação do judaísmo em Portugal, sem dúvida nenhuma. Foi presidente do Departamento de Letras da Universidade do Interior, fundou e foi diretor da revista científica À Beira da UB. A Câmara Municipal do Fundão atribuiu-lhe a medalha de ouro do Conselho em 2023, em 2008 a medalha de prata do Mérito Municipal e a Câmara Municipal da Guarda, em 1994, distinguiu-a com a medalha de Mérito Cultural. Foi considerada a mulher notável do Distrito de Castelo Branco em 2010. Mantém colaboração em diversas revistas e jornais. Só para verem a dificuldade que se dá em fazer alguma síntese, as publicações da autora estendem-se ao longo de 14 páginas. E vou então só espigar mesmo aquelas que ela se inclina mesmo para a figura que temos aqui hoje. E começo pelo livro Carolina Beatriz Anjo, médica republicana sufragista, da editora Fonte da Palavra, em 2011. Depois, no catálogo de exposição que há pouco falei, de 2010, é autora do texto Mulher Rebeldes, Feministas na Cidade, Patroas, Trabalhadoras e Senhoras de Malfeitorias Menores nas Aldeias. Um outro livro, Carolina Beatriz Anjo, Guardadora da Liberdade, edição da Câmara Municipal da Guarda, em 2009. Depois ainda no livro A Guarda Formosa, também da Câmara Municipal, em 2 edições, 2000 e 2005, Guarda, a Linguagem dos Pobres, e mais uma vez, Carolina Beatriz Anjo. Pronto, e fico por aqui, mas não sei antes, selecionei aqui um pequeno trecho deste livro, Guardador da Liberdade, Carolina Beatriz Anjo, que faz parte da coleção Gentes da Guarda. E diz então aqui, escreve aqui a professora Antonieta, Carolina Beatriz Anjo, guardense de incomparável envergadura, internacionalizou o feminismo português. Sem desmesura, corajosa e inteligente, não enjeitou a luta, não desistiu. Carolina, sábia, percebia que o feminismo não podia ter pressa, mas não desperdiçou uma oportunidade de fazer valer os direitos da mulher, que foi a primeira médica a operar em Portugal. Foi a primeira eleitora. Guardamos a memória da resistente que amava a liberdade, a vida e quis tornar o país mais fraterno. Obrigado. E passamos então a palavra à professora Antonieta e com certeza vamos todos aqui mais agradecidos. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço muito as palavras. Se quiser, se preferir estar sentada, não há problema nenhum. Não, estou bem gosto. Sou muito pequena, dou aulas, vai jeito ficar de pé, exatamente pelo ponto da comunicação que proporciona, bem, eu agradeço muito, fico de pé. E faço minhas também as saudações protocolares que antes foram referidas,
Vou falar um pouco daquilo que é, então, a Carolina Beatriz Ângelo, como é que tudo isso surgiu. Teve a ver com a Primeira República, o aparecimento da Primeira República. Portanto, aqui na Guarda, uma das formas de festejar a implantação da República foi exatamente o lançamento de um livro, Carolina Beatriz Ângelo, ou outros, este Carolina Beatriz Ângelo, porque realmente todos falávamos de Carolina Beatriz Ângelo, mas não era muito conhecido o trabalho que esta senhora tinha desenvolvido ao longo dos tempos. É a primeira mulher que votou em Portugal e ficava-se um pouco por aqui. É evidente que podia ser esta apenas aquilo que Carolina fez, mas ela fez tanto mais que naturalmente valia a pena passar pelos documentos existentes, não só aqui na Guarda, mas noutros sítios, ver os documentos onde pudéssemos encontrar o desenvolvimento do trabalho de Carolina Beatriz Ângelo. E nascida aqui na Guarda, tínhamos essa vantagem, naturalmente havia pelo menos alguns documentos que nos suscitavam a conhecimento de Carolina Beatriz Ângelo. Aliás, lembro-me que também falámos em Carolina, na altura, em Castelo Branco. Porquê? Porque Carolina Beatriz Ângelo realmente teve a ver não só com aquilo que foi um trabalho extremamente interessante no que diz respeito a conseguir o sufrágio, conseguir que a mulher votasse. São aspectos extremamente importantes, sobretudo quando se é mulher e se percebe as diferenças que significam os não direitos da mulher, ou quando comparados com aquilo que são os direitos do homem. Realmente foi interessante ver esses documentos. Uma coisa que me aconteceu e que achei estava completamente diluída, porque nos livros recentes do batismo aqui da Guarda, na paróquia de São Vicente, andei exatamente por aí para ver o nascimento, para ver a idade, para ver a família, que tinha várias indicações nesse campo, e portanto andei por aí, mas não consegui encontrar a Carolina Beatriz Ângelo. Porque, aliás, os livros existem e podem ser consultados. Porquê? Porque a Carolina Beatriz Ângelo realmente tinha nascido na paróquia, tinha sido batizada na paróquia de São Vicente, mas não tinha sido imediatamente registado o seu nascimento, o que significava que não aparecia. Isto é, eu procurava os anos que as pessoas apontavam como os anos de nascimento de Carolina e não encontravam, não existiam. E não existiam porque só posteriormente, e quando eu já estava no limite máximo e ia desistir, disse isto aqui há qualquer coisa que está mal, tenho que começar por outro lado, abro de novo o livro, já cansada, e encontro exatamente todo o registro muito bem feitinho pelo pároco, na altura da paróquia de São Vicente, que tinha autoridade do nascimento de Carolina. A partir daí foi um conjunto enorme de dados que desapareceram. Dados de que género? A família, como era a família, não era elitista, não era das elites da Guarda. Realmente viviam bem, podíamos dizer hoje, resumindo, viviam bem. Mas era uma família com uma série de apontamentos que podiam causar problemas às pessoas da Guarda, atendendo ao tempo que se vivia. Carolina Beatriz Ângelo era filha de uma senhora que tinha direito à dona, a avó tinha direito à dona, a dona era um registro que existia
que dizia da qualidade da pessoa, portanto só eram donas de algumas, de tal forma que exatamente em Carolina Pires nós vemos a família materna, toda ela marcada por donas, avós, as bisavós, ela própria, a mãe, tudo. E o contrário, o pai era filho, havia uma palavra na altura muito usada, depois quase que desapareceu, penso eu, era filho espúrio, ou seja, era exposto e sem conhecimento do resto da família. Bastava havia uma distinção, portanto, logo à partida, no que dizia respeito ao casamento e à família, que no fundo representava a Carolina Vitezana. Depois foram muitos os documentos que foram aparecendo e que valia a pena ver. Claro que era um tempo terrível, era um tempo em que as operárias cumpriam 16 horas de trabalho, por exemplo. Era um tempo em que, na Guarda, em 1854, em cada 100 mulheres, apenas 5 sabiam ler, apenas 5 sabiam ler. Em cada 100 homens, eram 40, era mais alguma coisa, mas realmente, reparem, havia o analfabetismo reinava aqui na Guarda. Não ia à escola, não havia escolas, de resto, as escolas que havia eram as escolas. Vamos encontrar vários exemplos interessantes do uso da escola e da construção das escolas e dos programas escolares que estão aparecendo. E estas eram um trabalho incrível, sobretudo no que diz respeito às operárias, às mulheres. Porquê? Porque, para além das lides caseiras, a mulher era a médica da família, normalmente. Sabia os chás, as ervas, o que havia de fazer. Ainda não havia senhores doutores, ou havia muito poucos, e não era acessível ao conhecimento da população, de maneira que era difícil encontrá-los. E tinham... eram as educadoras, faziam a roupa, enfim, realmente era um trabalho insano, quase aquele trabalho que as mulheres nesta altura faziam, ainda mais do que aquele que depois se seguiu. Ouviam-se, claro, toda a gente falava da necessidade de uma educação feminina, de uma educação para a mulher, porque ainda outra vez, não era por si própria, porque as pessoas deviam saber isso, era porque era a forma de educarem melhor os filhos. Ou seja, todo dependente, mesmo o trabalho dependente da mulher, tinha uma função, e a função essencial não lhe dizia respeito a um ser humano que tem determinados direitos, mas antes eram vistas por forma a que beneficiassem os filhos e a família. Mesmo nas classes mais favorecidas, as mulheres queriam-se, e isto era suficiente, como almofadas. Lembram-se de certeza desta expressão? Ela tem umas mãos de fadas, umas mãos de fada. Portanto, a ideia de uma pessoa que era isto que se esperava, eram prendadas, eram bordadeiras, eram conhecedoras de todos os segredos da agulha. Esta era outra expressão muito corrente na altura. E ainda dentro deste grupo de mulheres havia aquilo que se dizia que durou ainda, até no século XX, durava ainda dura, não sei se agora menos, mas que se dizia que as mulheres chegavam, determinado tipo de classe social, chegavam a saber ler, escrever, contar, tocar piano e falar francês. Reparem o engraçado de tocar piano e falar francês. Isto era, sobretudo estes dois aspectos, eram fundamentais porque diziam o que eram as mulheres, o que é que faziam e o que é que era importante para elas. É evidente que durante muito tempo, no século XIX,
e isto continuava, e no século XX continuou. Há muito pouco tempo desapareceu essa ideia do francês e do ridículo que normalmente se levantavam as senhoras cujas filhas aprendiam só a tocar francês, a tocar piano e a falar francês, e que os vizinhos não aguentavam pela má forma que isto diziam os jornalistas na altura. Há alguns jornalistas na altura, jornalistas aqui da Guarda. É evidente que tudo isto era posto em causa, mas nunca de uma forma que viesse efetivamente beneficiar claramente as mulheres. Eram cidadãs que queriam, nessa altura já com lives da República, queriam defender os direitos humanos para homens e mulheres, a liberdade, a igualdade, a fraternidade era alguma coisa que se sentia que era necessária, e verificamos que afinal, o que interessava mais era realmente ser dona de casa e trabalhar tudo aquilo que dizia respeito a esse ser dona de casa. Reparem, é este o quadro em que nasce Carolina Beatriz Anjos, e é aqui que vai aprendendo, e isso vai aprendendo. Gosta bastante de ler, ela mais tarde acaba por... é difícil falar nisso quando temos que dizer, por exemplo, qualquer coisa como em 1855 já havia possibilidade de uma escola secundária alargada. As mulheres nem pensarem, foi em 1888 que as mulheres tiveram acesso ao liceu ou a uma escola secundária, se quiserem, naquele caso era conhecido mais como liceu, era aí que iam aprendendo, mas com muito pouco e com um esforço incrível. Aqui na Guarda, por exemplo, o liceu abre exatamente em 1888, assim que abre, a Carolina Beatriz Anjos candidata-se e em pouco tempo faz o trabalho que era obrigatório para depois seguir uma carreira. Não deve ter sido fácil, não encontrei nada que o dissesse especificamente, mas não há de ter sido fácil conseguir que na família onde vivia e na Guarda, sobretudo considerando o ambiente da Guarda, eu creio que eu peço desculpa, tenho que ir buscar água. Já está. Eu peço desculpa, realmente, esta história do sol que chega finalmente e que nos põe a beber assim um bocado de água. Muito obrigada. Então, começam exatamente, ela vai para a escola, vai para o liceu, começa a pensar e tem a ajuda aí muito clara do avô que era diretor de um jornal naquela altura. Havia dois jornais na Guarda que funcionavam e que as pessoas liam, porque era a forma de saberem as notícias. O Civilização era um e o outro era o Tecido da Guarda. Portanto, eram realmente os jornais que davam ao povo da Guarda ensinamentos sobre aquilo que se ia passando. Ela, mais algumas começaram a frequentar o liceu, passavam com muita facilidade, eram muito poucas, eram sempre muito poucas aquelas que estavam, e então se nós começarmos a olhar para a diferença entre o primeiro ano em que se matriculou e depois todo o resto que se segue, é impressionante, porque às tantas temos alunas 2, 3, 4 que aparecem, enquanto no primeiro ano era maior o número que se candidatava à escola. Havia médicos, muito poucos,
Mas há um médico que há bocado o Dr. Sara falou e que eu penso, lá está, que é um dos tais que todos damos muita atenção pela diferença. O cemitério da Guarda é fotografado em todas, eu ia dizer em todas, não sei se todas, mas na maioria das obras aparece o mausoléu, o célebre mausoléu do cemitério da Guarda, como um exemplo daquilo que é a arte, também há uma arte que tiveram para quando fizeram e quando puseram um mausoléu que realmente não tem nada a ver com aquilo que é habitual e que foi muito gravado em todo o lado e agora vemos, como digo, em várias obras que aparecem as duas estátuas, como devem calcular, a da Fama e a da Glória, acabaram por causar problemas incríveis porque era uma linguagem que pouco aceite, elas estão nuas, não é? E de maneira que logo esse aspecto é criticado, procura-se, há movimentos que procuram que não seja feito esse mausoléu. Entretanto, havia também pessoas ao contrário que achavam que havia ir para a frente. E homens da dimensão, médicos também, da dimensão da Guarda, dos mais conhecidos, esses também acharam que devia ser feita uma efígie que lembrasse exatamente este homem que é, como digo, está nós chegamos ao cemitério e é impossível não dar conta daquele monumento. Havia também é interessante quando começamos a comparar a história do século XIX com alguma coisa que se passou muito se aproxima muito de nós, que tem a ver exatamente com quando eram sempre os mesmos que eram candidatos também às câmaras, eram os poucos os que apareciam, porque era sempre os mesmos homens que mudavam, mas eram sempre os mesmos que mudavam também, isto é, não havia formas de resolver uma questão que era um rotativismo que acaba por levar à morte o próprio rei Dom Carlos, tentando acabar com o rotativismo que acontecia. É evidente que Portugal, também por outro lado, tinha boa fama pelas melhores razões. Afinal, em Londres, o cônsul de Batalha Reis ouviu afirmar que Portugal era o país de mais liberdade no mundo e de legislação mais moderada. Vitor Hugo citou o país pelo humanitarismo demonstrado na abolição da pena de morte. E porquê que eu falo nisto? Muito por cima. Porque este era o mundo de Carolina Vitorino. Carolina Vitorino vivia exatamente num mundo onde tudo isto acontecia e onde aconteceu o ultimato, que a Academia da Guarda, a Academia dos Estudantes da Guarda, como pomposamente se escrevem no seu jornal, adere e participa e partilha com outros colegas aquilo que foi Coimbra, a reação de Coimbra em relação a este evento muito especial e tudo isto acaba com um desejo enorme que começa a aparecer, sobretudo depois do ultimato, começa a aparecer um desejo enorme de construir a República. E a verdade é que uma das pessoas que vai para a frente como mulher e que participa na construção
da República é, sem dúvida, Carolina Beatriz Ângelo. Era importante, sobretudo para a intelectualidade, na altura dizia muito, nós estamos, afinal, a fazer florescer de novo um sentimento nacionalista. E lembravam exatamente a portuguesa, Heróis do Mar, Novo Povo, Nação Valente, Imortal. Era exatamente isto que, no fundo, acabava por acontecer também com Carolina. E este ser republicana era muito marcante, porque era ser contra a monarquia, contra a corrupção política, contra os partidos monárquicos, e proclamar a República parecia que seria uma espécie de fada que mudaria tudo com a mudança também do estatuto da leitura que faria do mundo e aquilo que oferecia àquilo que existia, que procuravam. Aconteceu mesmo com 31 de janeiro. Nessa altura, quando entra pela primeira vez na Guarda alguém que vai ter uma influência enorme na cidade, Francisco Pinto Balsemão, exatamente como estão a ouvir, foi o primeiro que entra e que há uma rua, que é faladíssima, porque como é que se chama a rua? Chama-se 31 de janeiro, chama-se Francisco Pinto Balsemão, e houve realmente alguma discussão sobre esta forma. Realmente o Liceu da Guarda acaba por transformar a cidade, falámos há pouco, portanto, tinha sido criado, acaba por transformar. São tudo quanto chega de novo, parecem, mesmo os miúdos mais pobres e das aldeias começam a vir para o Liceu, o que é e dão realmente um impulso a esta cidade que é notado por todos os estudiosos deste tempo. Por exemplo, a cidade também edificada nessa altura, aliás, o concessionário Francisco Pinto Balsemão, na mesma altura cria-se o sanatório, reparem a importância que teve o sanatório na criação aqui da Guarda, no desenvolvimento da Guarda, na Casa da Tosse, como chamavam ao sanatório. As escolas que começam a abrir, o asilo de infância desvalido, os bombeiros, o animatógrafo, os hospitais, enfim, há um conjunto de atividades que acaba por ser conseguida por um grupo de gente que chega à Guarda e que muda o coberto. Carolina Beatriz Ângelo acaba por acabar os cursos que dão acesso ao curso de medicina, e não há terminologia excessiva agora, mas é assim que, para terminar o curso de medicina, ela aí acaba por casar, exatamente na mesma altura, acabar o curso e casar com um primo, que é o Januário Barreto, que não era conhecido sequer o nome dele até há muito pouco tempo. Ele é aqui da Beira, portanto sofre muitos beirões, e então nessa altura mesmo muito claramente, porque não se sabia quem eram as pessoas, e só bem mais tarde, ele morre muito cedo, com 33 anos, e é um pouco Carolina que fica líder de uma família com algumas dificuldades. Nessa altura já estava em Lisboa. Acaba por ter um trabalho interessantíssimo no Engenharia Flores, trabalha com Miguel Bombarda, enfim, há uma quantidade de trabalhos que se realizam com ela, e depois apoiada também pela maçonaria, que é outro aspecto que acaba por tornar criar muitas interrogações em torno de Carolina. Nós todos sabemos que ainda hoje há muita gente olha para e classifica a maçonaria com os olhos um tanto enviesados. Bem, nesta altura seria bem pior, ou se não, seria igual, e acaba por interessar muita gente nisso. Eu estou a ver se andar mais depressa.
neste conjunto de reivindicações, de trabalhos que fazem, é importante, sem dúvida, o sufrágio, o trabalho que fazem para que as mulheres possam votar. E começa a haver-se alguma luz ao fundo do túnel quando alguns, Afonso Costa, por exemplo, começa António Zé de Almeida, começam a achar que era possível criar o sufrágio feminino. Aproveitam umas eleições para que tudo isto vá para a frente. Carolina é entrevistada muitíssimas vezes e, por exemplo, uma das coisas que às tantas diz é que é evidente que ela não quer que as mulheres tenham os mesmos direitos, e diz assim, e cito: não para colocar as mulheres de espingarda ao lado do homem, mas porque as mulheres podem desempenhar no exército um papel útil, tal como na sua própria casa. Cozinhas, ambulâncias, as agulhas e pedais, enfim, reparem como é interessante, ainda o feminismo, visto ainda com os olhos muito femininos e rejeitando mesmo, imaginem que era agora, não é? Rejeitando todo esse trabalho que a mulher pode fazer, podia fazer. A história foi contada pela doutora e há um pedaço sobre o que foi, a dificuldade que foi de Carolina conseguir afinal acabar por ser aceita, mas depois de ser ridicularizada em diversos jornais, e sobretudo no que diz respeito aos homens, que acabam por dizer coisas como esta. Por exemplo, o século era o paradigma do que era contra a Inglaterra, e dizer coisas como esta: que bela é o vulto da mãe quando ela suspende meigamente o braço do esposo, prestes a descarregar o golpe sobre o filho que do mundo viu. Este formoso grupo ensina-nos, senhoras, qual é o lugar destinado ao coração e ao cérebro. Portanto, reparem, a mulher, o coração, o homem, o cérebro, e era assim que se defendia no jornal, e isto dito das mais variadas formas. Depois conseguem, a Carolina consegue, também já foi dito, não vou repetir, que é interessante também, é toda a reação que se tem quando foi implantada a República e depois foram criadas, foram levadas para o Parlamento as Constituintes. Diz ela: diz Carolina, fui assistir à abertura das Constituintes e digo-lhe que nunca na minha vida senti tamanha comoção. Sim, o que eu senti, o que todos sentimos, só se experimenta uma vez na vida. Chorei, e quando envergonhada limpava furtivamente as lágrimas, reparei que toda a gente, homens e mulheres, sucedia ao mesmo. Todos choravam e se abraçavam enternecidamente. Por bastante tempo parecia que todos estavam diferentes, delirantes, braços que se agitavam, vivas, palmas. Portanto, reparem a alegria que foi ter uma instituição especial a responder desta forma. Perde depois, fica doente porque trabalha demais, acaba por falecer quando vem de uma reunião com outros colegas. Já o marido já tinha morrido e, portanto, depois dessa reunião ela acaba por pedir, tinha escrito toda a sua vontade no que dizia respeito ao falecimento, e dizia ela que eu baixo assinada, declaro por esta forma que por ocasião do meu falecimento desejo que me seja feito em enterro civil. Pela primeira vez aparece este dia explícito de um enterro civil. E por ser esta muito espontânea e consciente vontade, quero que fielmente se cumpra.
depois que não quer luto para a filha, pede aos elementos da família que dispensem esse luto. A diferença já de uma postura, se a comparamos com aquilo que era o vulgar na Guarda e em todo o país ainda, e até muito próximo, e até ainda agora, como nós sabemos. Os jornais noticiam o seu falecimento, lamentando imenso tudo aquilo que aconteceu, porque era uma senhora de quem se tinha expectativas de melhorar tudo quando se passava. Ela continua a ser maçona, continua a trabalhar de todas as formas até ao fim, e diz que, por isso mesmo, essa é uma das razões que leva a que a Guarda tenha, a partir de abril de 1974, antes não, tem na toponímia o nome de Carolina Beatriz Ângelo. A Liga dos Direitos das Mulheres propôs também a atribuição do seu nome a uma sala dos Parlamentos. E, para terminar, quero lembrar apenas alguma coisa que diz a determinação e o gosto que Carolina tinha pela política. Diz ela, foi a primeira eleitora, deixou a memória de mulher resistente que amava a vida. Não teve tempo para conhecer a lei que privava as mulheres, felizmente, neste caso, que privava as mulheres do direito de voto. Foram depois proibidos, como todos sabemos. Cansada, faleceu aos 33 anos e diz, acaba por dizer, uma revista, comentar tudo isto, uma revista que na altura era muito conhecida, que se chamava O Revista. E diz assim, eu termino com este poema dos ridículos, era Ridículos, que se chamava a revista, e diz ela, mulher, referindo-se a Carolina, mulher de antes quebrar que torcer, talento, audácia, energia, ciência social e cirurgia, tomara muito homem de assim ser. Mulher pela mulher a combater, para que a mulher tenha autonomia, lutou, furou, estudou de noite e de dia, para como mulher ter. E quer ser elegível e vai até ao fim, discute e argumenta com primores de quem conhece o grego e o latim. Usa o positivismo e não as flores. Se todas as mulheres fossem assim, era um ar que nos dava, meus senhores. E é com este poema, com muito irónico. Muito obrigado, Sr. Dieta. Estava eu a pensar que esta figura que escolhemos para iniciar este ciclo é uma figura que vale muito mais do que estamos aqui a fazer. Uma tertúlia estudada 2 dias de uma jornada, de um congresso. A figura tem muita coisa. Isto é apenas assim mesmo um apontamento sobre uma figura que parece e passava a apresentar agora então a nossa segunda jovem, que ela vai ficar ali, penso que sim, para me vir aqui, este comitê que eu pelo copo, acho que pode ficar por aí. Pode falar daí se quiser. A doutora Maria do Salveiro Barroso, que ontem, eu certo esta noite, ainda não tinha a nota curricular dela, tive que me rascar, mas esperava que ela me enviasse, mas acabou por enviar. Mas eu já tinha a minha assim amanhã. E é curioso esta complementaridade, uma filologia alemânica e outra germânica.
Então, a doutora Maria do Salvador Barroso, médica especialista em medicina de família, licenciada em filologia germânica, poeta, que ela, na nota que ela mandou, não falava sobre isso em relação a isso, mas eu já tinha escavado, investigadora em História da Medicina, presidente do Departamento de História de Medicina da Ordem dos Médicos, docente convidada de História de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Autora de cerca de uma centena de artigos e capítulos de livros na área da História da Medicina e História Antiga e coordenadora de diversas obras. Foi galardoada com o Prémio Barros Veloso de História da Medicina. E então aquilo que ela me dizia, eu vou dizer, o seu currículo literário é extenso. Eu refiro apenas que é autora de 44 livros de poesia. 6 de tradução, penso de alemães, não é? Não, eu traduzo de 5 línguas. Pois, mas esse 6 de tradução... E escrevo diretamente em 5 línguas. 6 de tradução e ensaio, recebeu vários prémios. Também no catálogo da exposição, desse que aconteceu aqui no Vanguarda em 2010, é autora do texto que se refere à tese de licenciatura de Carolina, por lápis similares. É autora desse capítulo, que termina com um poema para a Carolina Beatriz Anjos. Um poema extenso, mais na revista da Ordem dos Médicos do Centro, no primeiro semestre de 2022, referiu-se a Carolina Beatriz Anjos como uma figura inspiradora e um tesouro nacional. Ou seja, temos, e às vezes não sabemos a calcular, um tesouro nacional entre nós. A propósito daquilo que do percurso, que há pouco dizia, o percurso escolar da Carolina, é curioso, estamos aqui assim num triângulo, São Vicente, onde nasceu, onde foi batizada, e o liceu que ela frequentou, que é mesmo aqui com este edifício. Porque na altura acho que o liceu começou por ser, as aulas eram em escolas, em casas particulares, depois seminário. Não sei se o seminário, provavelmente não seria, não sei se não seria o seminário da Rua Direita, não sei, tem aquela, porque acho que na altura do bispo Manuel Martins Manso, não sei se seria já este edifício. Na Rua Direita, na casa da Janela Pacentista. Tem janelas. Janela Pacentista. Agora, depois do liceu que ela frequentou, foi este edifício aqui ao lado, que foi na altura construído supostamente como uma fábrica de seda, mas que depois foi o governo civil, foi ali que funcionou o liceu. Só depois daqui é que foi para a Escola Santa Clara, onde estudou depois o Virgílio Ferreira, e depois então foi para a Mata. Mas ela frequentou ali então dos 13, foi dos 13 aos 17, aos 4 anos, o liceu, e depois ali é que a família foi para a escola. Pronto, e vamos passar então a ouvir agora aqui a doutora Maria do Salvador Barroso, falarmos então deste Tesouro Nacional da Alexandre. Obrigado. Muito obrigada. Eu estou muito feliz por estar aqui. Felicito calorosamente a secção regional do Centro de Ordem dos Médicos, o professor Caríssimo, e a subsecção da Guarda, o doutor José João. Portanto, realmente acho uma iniciativa e esta cooperação com a Câmara Municipal e com o Museu para estudarem e divulgarem, portanto, os médicos da Guarda e não só, não é? Acho que isto acho que as pessoas gostam sempre de saber, como é evidente, não é? O que é que os tesouros escondidos que estão por aí. Na realidade, para mim, a história da medicina é mesmo uma espécie de procura da arca do tesouro. E é assim uma espécie de aventura, porque a pessoa começa a fazer uma investigação e nunca sabe o que é que vai encontrar. E eu acho isto extremamente excitante, really. E pronto, e acho que depois é bom, porque muitas vezes encontramos coisas fantásticas, assim como uma senhora que a gente não percebe muito bem como. É que na Guarda, uma cidade no interior, como é que aparece uma das primeiras médicas, que era o que nós estávamos a comentar. Isto realmente é um espanto. Eu tentei fazer uma interpretação, obviamente nunca saberemos a realidade. Eu escrevi um texto
ao qual chamei Carolina Beatriz Ângelo, uma shot na noite. E começo numa espécie de narrativa, de romance histórico, narrativa na primeira pessoa, mas isto é só mesmo para introduzir o tema. Tentei pôr-me na situação da Carolina e então escrevi o seguinte: imaginei-a a acabar na cirurgia. Acabara de operar uma multípara com um prolapso urogenital recidivante. A esterectomia total tinha sido inevitável. A reparação cirúrgica destas situações era, sem dúvida, a mais eficaz. E havia tanto a fazer para melhorar a assistência médica das mulheres, sobretudo as mais pobres, tão esquecidas que muitas vezes nem se lembravam que existiam e que tinham o direito de se queixar e a ter assistência médica. Tivera sorte, pensava. Tinha conseguido vir para Lisboa e concluir o curso da Escola Médico-Cirúrgica. Era uma mulher entre os homens, mas felizmente não a excluíram nem rejeitaram. Deu-se sempre bem com os colegas, particularmente aqueles que, como ela, tinham uma inclinação natural para a cirurgia. Sendo a única mulher do curso, Carolina Beatriz Ângelo figura orgulhosa no meio dos seus colegas das fotografias do curso. E quem me deu estas informações e imagens é o Dr. Mendes Silva, cujo avô, portanto, o Dr. Jorge Marçal da Silva, foi colega de curso da Carolina e, portanto, deixou uma série de fotografias do curso com a Carolina que estão inéditas. Eu publiquei uma, mas há mais que estão inéditas e que são preciosas. E pronto, e depois imaginei a Carolina a voltar atrás no seu percurso. Recordava a terra que havia nascer, a cidade da Guarda, uma cidade histórica e montanhosa, a mais alta de Portugal, junto à Serra da Estrela. O seu foral, datando de 1119, reinava então Dom Sancho I, o segundo rei de Portugal, o rei Cafo, tal como ficou conhecido, tal como seu filho, o rei Dom Afonso II, confirmou o foral em 1217. Já então a lepra, de etologia então mal conhecida, assolara os dois monarcas. Embora em Lisboa, Carolina guardava sempre a terra natal no seu coração. Carolina nascerá a 2 de abril de 1878, possivelmente perto da Serra da Guarda, e foi batizada a 20 de maio na igreja paroquial da freguesia de São Vicente, onde os seus pais eram oriundos. O seu pai, Viriato António Ângelo, nascido a 12 de outubro de 1850, era o proprietário da tipografia que imprimia o jornal O Distrito da Guarda. A mãe, Emília Clementina de Castro Barreto, nascida a 20 de maio de 1849, foi identificada como costureira em investigações recentes. Viriato e Emília haviam casado a 7 de abril de 1877. Carolina era a segunda de 4 irmãos. O primeiro, Viriato, nascido a 28 de agosto de 1876, tem que ir lá mais, batizado a 24 de setembro desse ano, morreu muito jovem, tendo assistido ao casamento dos pais quando tinha 7 anos. Esta situação não era habitual na época. O facto de o pai de Carolina ser tipógrafo mostra, à partida, penso eu, uma certa abertura a novas ideias, o que poderá ter contado para apoiar mais tarde Carolina quando, após ter sido uma aluna brilhante durante o curso inicial, que frequentaram o Liceu da Guarda, ter manifestado o desejo de vir a ser médica. Apesar de também ser costureira, a família terá gozado de um confortável desafogo social. O facto de seu irmão mais velho ter nascido antes do casamento dos seus pais não era comum, numa região na qual a religiosidade era dominante. No entanto, o casamento dos seus pais tinha sido autorizado por especial licença do excelentíssimo e reverendíssimo senhor deste bispado. O seu padrinho, Afonso Barreto Pereira de Campos, descendente de uma família de juristas, advogado, juiz e proprietário, ficara conhecido pelas suas ideias liberais. A sua família tinha sido alvo de perseguições e punições nihilistas. Os seus ideais inspiraram Carolina, seguramente. Isto agora já passo para... Já tive a primeira pessoa da narração, agora já passo a ser eu a narradora. A família terá sido alvo de perseguições e punições nihilistas. Os seus ideais inspiraram Carolina, levando-a a sonhar com uma sociedade mais justa em que as pessoas se sentissem mais livres e as mulheres pudessem prosseguir as carreiras profissionais que lhes estavam vedadas.
Apenas um grupo restrito conseguiu prosseguir os seus estudos. Carolina foi uma delas, como disse aqui a professora. Apesar de o pai não possuir muitos recursos, Carolina convenceu-o a apoiar a sua mudança para Lisboa. Em 1899, frequentava já a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e morava na Rua dos Prazeres, número 90, e concluiu o curso de Medicina em 1902. A medicina, na realidade, já era uma vocação antiga nas mulheres. Carolina sentiu o chamamento para a medicina, um sentimento comum de muitas mulheres, uma vez que são, desde os alvores da história, as primeiras cuidadoras e enfermeiras. Chás, as mesinhas, mas muito poucas até ao seu tempo tinham tido a oportunidade para concretizar profissionalmente essa vocação ou chamamento. Na realidade, a inclinação natural da mulher para a medicina não surge apenas em meados do século XIX, quando começou a ter acesso às universidades. Já Platão reconhecera às mulheres esse atributo na obra República, escrita cerca de 421 a.C. E diz: mas há, segundo o julgo, e como diremos, mulheres dotadas para a medicina e outras não, umas para a música e outras, por natureza, as musicais. Sem dúvida. Sendo uma profissão essencialmente masculina, o poeta latino Ausónio, na sua obra Parentalia, prestou homenagem à irmã de sua mãe, a tia Emília Hilária, que se dedicou à arte médica como um homem. Esta referência consubstancia, obviamente, que a profissão médica era praticada pelas mulheres no âmbito de uma supremacia masculina. Na epigrafia latina, uma inscrição funerária descoberta por Emil Hübner, epigrafista, arqueólogo e historiador alemão, deixou para a posteridade o testemunho de um ou uma doente atingido possivelmente por uma doença infecciosa e que foi assistido por uma médica. E a inscrição, portanto, é em latim, mas eu traduzi assim: as doenças ardentes queimaram as minhas vísceras e as mãos da médica não as puderam vencer. Vejam só. Maravilha. Estudos posteriores, portanto, vieram a desvendar este rosto escondido da face feminina na história. O estudo do corpo e do tratamento das doenças femininas, bem como a parte ativa que as mulheres nele tiveram, como curandeiras, parteiras, médicas e autores de livros médicos, faz parte integrante da história da medicina antiga, uma vez que, no seio de uma sociedade androcêntrica greco-romana, existe material suficiente que comprova a existência de mulheres exercendo a sua atividade profissional constante e continuada como médicas entre os séculos IV e o século VI, século IV a.C. e VI depois de Cristo. Não havia universidades na antiguidade e, após algumas médicas, tais como Trótula, que deixou um tratado de ginecologia e obstetrícia durante a Idade Média, e de ter feito parte do quadro docente da Escola Médica de Salerno, juntamente com mais algumas mulheres, as universidades logo fecharam o acesso feminino até meados do século XIX. Embora, obviamente, as mulheres estivessem sempre presentes na medicina, sobretudo como parteiras e, habitualmente, em segundo plano. Mas, às vezes, descobre-se coisas interessantes que, obviamente, aqui não dá para ler. Um facto que eu achei curioso foi que, em 1900, Melanie Lipinska, uma médica de origem polaca, licenciara-se em Medicina na Académie de Médecine de Paris, com a tese Histoire des femmes, na ficção. Lipinska foi uma dessas primeiras médicas e começa logo a aparecer uma das investigadoras da história das médicas. Eu acho isto fantástico, porque havia pouquíssimas médicas, não é? Em 1900, Carolina formou-se em 1902. Reparem. E nesta obra, Lipinska exclui uma série de inscrições funerárias greco-romanas, algumas das quais já eram conhecidas desde o século XVI. Os monumentos funerários nos quais figuram inscrições foram erigidos pelos maridos, filhos e pais das mulheres que deixaram saudades e que foram elogiados pela sua arte médica. Vamos ver? Esta tese, escrita em 1900, portanto 2 anos antes da Carolina, mostra que realmente a história das mulheres médicas começaram logo muito cedo a ser alvo de estudo pelas próprias médicas. Infelizmente não há grandes estudos depois da Lipinska, começaram bastante mais tarde, mas enfim, mas lá
lá começaram e habitualmente até foram feitos mais por classicistas e arqueólogas do que propriamente por médicas, mas o importante é que tenham sido feitos. Pronto, Carolina figura então entre as pioneiras. Não é a primeira médica a licenciar-se em Portugal, mas foi a primeira a concretizar a sua vocação para a cirurgia. Sentia-se feliz por si, mas também porque sabia que era urgente melhorar as condições de saúde da população e, muito particularmente, das mulheres, tão invisíveis na sociedade dos homens. No desenrolar do século XX, Carolina não parece ter tido motivos de queixa, como já vimos, e, portanto, os médicos aceitaram-na perfeitamente dentro do curso. A melhoria do acesso aos cuidados de saúde das mulheres era, efetivamente, uma preocupação recorrente das primeiras médicas desde o século XIX. Mary Dixon Jones destacara-se nos Estados Unidos não só pela luta que levou a cabo defendendo o acesso das mulheres às faculdades de medicina, mas também por se ter dedicado à cirurgia ginecológica e por ter sido a primeira mulher a realizar uma esterectomia total, no caso de mioma uterino, em 1888. Portanto, isto é assim, na medicina a gente sabe que há pessoas que naturalmente, logo à partida, logo no curso, se vocacionam mais para a cirurgia e outras mais para a medicina. E esta, portanto, foi uma das, é mesmo a primeira de todas, foi logo para a cirurgia e nesta altura ela nem teve propriamente acesso à universidade. Portanto, ela foi fazendo curso, teve imensos problemas, teve problemas com a justiça, mas era casada com um advogado que a defendeu e, portanto, ela teve imensos problemas, mas realmente conseguiu ser, portanto, marcar posição, inclusivamente na parte médica e, portanto, sendo pioneira da esterectomia. Em 1847, Elizabeth Blackwell conseguiu matricular-se no Geneva Medical College de Nova Iorque em 1847. No entanto, a sua entrada na universidade foi considerada experimental, não havendo a intenção de abrir precedentes. Em 1849, foi negado o acesso a uma segunda candidata, Sarah Adamson Dolly, que já tinha sido rejeitada por outros diretores de faculdades de medicina. Em 1951, Nancy Talbot Clark conseguiu ser admitida no Western Reserve College, em Cleveland, e terminar a licenciatura graças à intervenção de um diretor mais aberto. 5 candidatas se seguiram. Portanto, como veem, isto era uma mão de obra. Isto não era mesmo fácil e é importante, acho eu agora que temos tantas colegas médicas, é importante perceber a dificuldade que foi abrir este caminho. Não é? Isto foi muito longo. Isto não foi fácil. Começou nos Estados Unidos e depois é que veio para a Europa. 5 candidatas que seguiram, mas atenção, contudo nas faculdades não lhes era dado o mesmo treino que aos homens e o acesso aos doentes era quase sistematicamente vedado. Os do sexo masculino por questões de pudor, os restantes por temer que não exercessem a profissão com a competência dos médicos. A formação pós-graduada era-lhes quase completamente vedada. Quando Elizabeth Blackwell, uma das primeiras médicas licenciadas nos Estados Unidos, se deslocou a Paris para estagiar na maternidade do hospital, escreveu à mãe dizendo que os médicos franceses estavam determinados a não conceder o menor favor às mulheres, apesar da sua licenciatura. Queixava-se de ser sistematicamente excluída das atividades clínicas e de ser tratada como se fosse uma parteira. Só quando conseguiu criar a sua própria clínica, em Nova Iorque, juntamente com as pioneiras Maria Zakrzewska, médica norte-americana de origem polaca, em Boston, e Anne Preston, em Filadélfia, é que as médicas puderam ter acesso ao treino que possibilitara o exercício da medicina. Estas pioneiras eram frequentemente educadoras e ativistas dos direitos das mulheres e dos direitos humanos e eram também esclavagistas. As 2 primeiras médicas alemãs, Emily Lemus, em Berlim, e Franziska Tiburcius, de Dresden, também se dedicaram à cirurgia ginecológica e elas têm uma história muito interessante, porque em 1877 abriram uma clínica em Berlim
dedicada ao tratamento predominantemente cirúrgico das doenças femininas. Tratavam todas as doentes, mesmo as que não tinham meios para pagar. E como na Prússia então as mulheres ainda não tinham sido autorizadas a frequentar as faculdades de medicina, houve uma queixa anónima de que elas estavam a ter uma prática ilegal. E elas defenderam-se mostrando os diplomas dos cursos que haviam frequentado e concluído na Suíça. Portanto, isto foi duro. Pronto, portanto, comparando com estas, o percurso de Carolina foi muito bom. Acho que ela teve realmente muita sorte. Também o tempo ia andando e, enfim, as coisas iam mudando e, na realidade, é muito difícil mudar mentalidades. Pronto, a Carolina, efetivamente, teve mais sorte. Formou-se e desenvolveu-se entre grandes figuras da medicina do seu tempo. Pronto, do quadro docente da Escola Médica, portanto, era o Nicolau Betancourt Pitas e grandes nomes ilustres da medicina portuguesa, como António Serrano, na anatomia descritiva, Miguel Bombarda, professor de Fisiologia e Histologia, que se motorizou pelo seu interesse pela psiquiatria e pela adesão aos ideais republicanos. Reparem que aqui também, nos médicos, não é? Também há um interesse, portanto, não são só as mulheres, portanto, há também vários homens médicos que se envolvem nestes ideais republicanos e na luta pela República. Almeida Jorge, que foi professor de higiene, na cadeira de medicina operatória teve o José Correia Cabral, na clínica cirúrgica Francisco Augusto de Oliveira Feijão, Manuel Vicente Alfreza Costa, que foi o professor de obstetrícia, doenças de puérperas e nascidos, e, portanto, foi a outra pioneira, Adelaide Cabete, que pugnou muito pela criação de uma maternidade para mulheres pobres. A maternidade alternativa só se veio a concretizar bastante mais tarde. Pronto, terminado o internato, a Carolina decidiu rever a sua casuística cirúrgica numa área que a interessava particularmente, os prolapsos genitais. Vocês estão a ver o que é. Pronto, partos em casa, assistidos por parteiras, não é? Pronto, portanto, os prolapsos eram mais que frequentes e eram situações graves. E portanto, Carolina defendia a partir da correção cirúrgica. O seu trabalho, a tese sobre a qual eu já escrevi, mais, portanto não vou dizer muito mais, portanto, ela preocupava-se em procurar as soluções que traumatizassem o menos possível as suas doentes e que pudessem limitar o incómodo e as complicações que este problema de saúde acarreta. Carolina e Januário. No ano em que terminaram a licenciatura, casou com Januário Gonçalves Duarte Barreto, também médico e também ativista republicano. O casal partilhava o gosto pela medicina e a atividade política. Então, com olhos postos nas transformações que se pensava poderem vir a trazer uma maior justiça social. Carolina e Januário são uns desses primeiros casais de médicos da contemporaneidade. A história registada já alguns casos esporádicos, dos quais há alguns registros epigráficos durante o período greco-romano, que eu pus aqui em nota de pontapé, para quem quiser ver. Pronto, depois entre a medicina e o ativismo, isto já foi bastante falado pela professora, não é? Como médica, não é? Carolina desenvolveu a sua atividade no seu consultório na Rua de Almada, 64, e paralelamente dedicou-se ao ativismo político-social. A sua luta pela dignificação feminina estendeu-se ao nível institucional e político. Pronto, e depois colaborou com a Ana, fundou o Grupo Português de Estudos Feministas, com a Ana de Castro Osório. Pronto, e participou depois no primeiro congresso de conhecimento. Havia mais médicas envolvidas nesta luta. Portanto, estas mulheres eram ativistas políticas e sufragistas que partilhavam os ideais da maçonaria e da República e pronto, e lutavam para que as mulheres pudessem ter um papel mais atuante e mais integrativo e participante. A 23 de junho de 2010, seu marido faleceu, vítima de uma encefalite,
E a 5 de outubro, quando da proclamação da República, em segredo, confeccionou as bandeiras vermelhas e verdes descaldadas durante a Revolução, portanto, juntamente com Adelaide Cadete. A 16 de outubro, a Loja Humanidade convidou as senhoras que integravam a participar nos funerais de Miguel Bombarda e Almirante Reis. A convocatória foi assinada por Carolina Beatriz Ângelo. A 20 de outubro, integrou a delegação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e complementou o Presidente Provisório da República. Fez parte da comissão destinada a difundir a propaganda feminista e o sufrágio feminino, a fim de conquistar o direito a voto até a igualdade às mulheres. A 13 de fevereiro de 2011, esta data, em nome da Comissão de Propaganda Feminista, entregou a petição a Teófilo Braga, Presidente do Governo Provisório, na qual reclamava o direito a votar como mulher economicamente independente. Pronto, e agora aqui já sabem, portanto, este ato dela de votar foi fotografado e amplamente noticiado pelos jornais portugueses e estrangeiros, e a 3 de outubro desse ano morreu subitamente quando regressava à casa de uma reunião política. O Código Eleitoral, publicado no ano seguinte, foi claro, determinando que são eleitores de cargos legislativos os cidadãos portugueses de sexo masculino maior de 21 anos. E pronto, a morte realmente poupara a Carolina de ver esta lei, as cúpulas políticas de então e os homens, de uma forma geral, não estavam preparados para encarar as mulheres em termos de igualdade social. Na realidade, nem todos os homens eram como o marido de Carolina ou o marido de Adelaide Cadete, que também é um homem fantástico. E Carolina, na realidade, constitui, para mim, um elo luminoso entre nós e essas pioneiras que aplanaram o nosso caminho ao acesso de uma carreira para as quais as mulheres têm a potência natural, tal como fora já reconhecido por filósofos como Platão, à margem da ideologia misógina instalada desde as sociedades guerreiras, que a partir da Idade do Bronze se substituíram às sociedades matriarcais do Neolítico. Com ela, a escravatura, a subalternização das mulheres que deixaram um longo caminho pela luta pelos direitos humanos. Carolina consubstancia a participação do feminino na história, entretecida com a luta pelos ideais de igualdade e fraternidade proclamadas na Revolução Francesa, que persistiu na ideologia republicana, despertando novos anseios de liberdade de expressão e maior justiça social. Apoiadas pelas suas famílias de origem e maridos, o fascínio que Carolina e estas pioneiras nos inspiram advém da sua determinação em acreditar que nunca devemos desistir de sonhar com um mundo mais justo e harmonioso. Por isso nos revemos nelas e nos seus rostos que brilham como achados na longa noite da história dos oprimidos, entre os quais se contam as mulheres. Muito mais obrigado a todos por estarem presentes, ter vindo aqui estar uns minutinhos de uma segunda-feira à tarde, para podermos vir ouvir um bocadinho de uma médica e de uma cidadã exemplar e uma força da natureza, um tesouro que nos deve inspirar a todos para nos enfrentar no dia a dia e num futuro cheio de resistências e cheio de atritos e sempre atribulado. E por isso, para também não demorar, agradecer à professora Amélia Fernandes a representação do município da presença, ser ao professor Veríssimo por ter vindo na representação da Ordem dos Médicos, agradecer à professora Antonieta e à doutora Maria Salmeiro a dispensa e pela partilha de um bocadinho do vosso conhecimento vasto nesta pessoa em si. Sabemos que havia muito mais a fazer, como a doutora Sara também disse, dava-me dias com ele. Agradecer ao museu, à equipa do museu, na pessoa da doutora Leonor, da doutora Pierre, toda a ajuda e pela recepção incansável e amabilidade desde o início e querer abraçar este projeto que foi um sonho que nasceu também, agora é a minha vez também de partilhar, a pessoa está a pensar que também partilhou, foi um projeto que nasceu na cabeça do Dr. Pissarro, que nós também abraçamos, que ele queria trazer para a cidade. Não só isto é um trabalho, não é só para médicos, são pessoas, são cidadãos. Eu pensei na altura que falei que isto era uma coisa de cotas.
E eles, eu com 52 anos, eles com 20 e tais, acharam isto engraçado, acharam esta coisa engraçada. Achava que ia filmar. História de medicina. Agradecer à restante equipa do museu, ao Tiago, também ao Sr. Sr. Alcide e ao Sr. José, toda a ajuda por nos ter ajudado a tirar a exposição da Ordem dos Médicos finalmente, para ser que a secção do centro está feliz. Mas talvez Pereira já não. Agradecer também o apoio de som e imagem, ao Leonardo, ao Dr. Sequeira, o apoio que nos estão a dar hoje, porque o objetivo é nós fazermos o vídeo desta sessão e torná-lo público no dia 28 de maio, que é para quem esteja atento à data, ou o dia comemorativo da primeira vez que a Carolina votou. Quer dizer, a primeira, é única e última. Da primeira vez que uma mulher votou em Portugal, dia 28 de maio. Vamos tentar, está nas mãos da equipe, 100%. Agradecer, e mais especialmente a vocês, por terem vindo estar presentes, mas agradecer assim à Carolina, e é um orgulho, eu não sou da Guarda, mas acho que é um orgulho para esta cidade mesmo, e o conselho de uma pessoa histórica, a primeira mulher a votar em Portugal, que obrigou a mudarem a lei para as mulheres deixarem de votar outra vez, e depois voltaram a votar, não. Mas acho que é isso que nos deve encher de orgulho, como cidadão português, mas para as pessoas da Guarda, que temos essa resiliência dentro de nós, e a Ordem dos Médicos da Guarda está, como a professora Amélia também disse, nós estamos aqui para lutar pela saúde. Convidá-los para o próximo. Sim. Lutar pela saúde, por um mundo melhor, por um mundo mais justo e um mundo com mais saúde, não olha para a cor, sexo ou às carteiras. E é assim que a Ordem dos Médicos da Guarda acreditamos que deve ser, e que vamos lutar, e chateássemos a quem for, seja aqui na cor política da Guarda, na cor política nacional, mas envolve uma melhoria da oferta, uma oferta de melhores condições na saúde da Guarda. A próxima sessão será sobre o Dr. Francisco Sobral, no próximo dia 11 de julho, às 6 da tarde, nesta sala. Para quem não conhece, é um médico que não oriundo da Guarda, mas que ajudou manteigas a ultrapassar um surto de febre tifoide há alguns anos, e foi um grande herói. Muito obrigado a todos pela presença e espero ver-vos dia 11 de julho.